Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós mais uma vez com um convidado, né? Uma vez mais, né? Voltamos. É o co-host que aparece menos do que convidado. Pois é, tô Tá devendo certo. aí. Foi longas férias. Foi, curtiu, tá com uma cutis radiante e luminosa aí. Isso, tá certo. Cheio de esperanças por novidades em Balneário Camboriú, Pretinho. É isso aí. Hoje, importante aí, uma longa espera. Boa, Eu né? acho que vai beneficiar bastante a nossa população. Então tá certo. Veio hoje, assim, porque o evento é grandioso, né? O nosso convidado muito especial vem falar, dentre outros assuntos aqui da nossa região, do novo plano diretor, que em Balneário, eu vou dizer, cara, eu já moro há 21 anos ali, acho que já nesse tempo eu já ouço falar do que ia ser modificado e agora, de fato, a gente vai ter novidades, então. Antes de mais nada, já deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pega ali rapidinho o teu refresco, volta porque o assunto é importante, é o tempo da vinheta, a gente já chega com o convidado. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Hoje, então, para a gente falar a respeito do novo plano diretor de Balneário Camboriú, temos o famoso homem dos números, então, na Infernelli, por favor. O microfone é teu, faça uma prévia apresentação Valeu. de quem é o... Tudo bom, Demian? Tudo bom, Pretinho? Tudo Fiquei certo. sabendo que eu estou ouvindo mais do que o Pretinho no Tô podcast. queimado com o patrão aqui, tô lascado. Não, mas tranquilo. Pô, é um programa importante, programa sobre... Passaram para minha pauta sobre o microzonamento, plano diretor. Acho que vocês da área imobiliária certamente são as pessoas que são impactadas diretamente com esse projeto. Projeto esperado há praticamente 20 anos em Balneário Camboriú. Promessas e promessas e não saía do papel. E tivemos a oportunidade, eu sempre falo, essa legislatura, eu tive a oportunidade de votar projetos como esse e debater. Lógico, não sai como a gente pretendia, ter uma ideia, os colegas vereadores possuem outras ideias, o executivo apresentou uma proposta, mas foi válido, finalizamos até então essa parte, agora só temos a questão da redação final, e depois a prefeita ou ela vai vetar as emendas ou ela acaba sancionando para que a gente possa colocar em prática, de fato, o novo plano diretor. Mas foi um momento importante, a gente sempre tem que colocar... Balneário Camboriú, ele tem um modo de tratar essa questão imobiliária. Nós temos o plano diretor, que era um plano diretor de 2006, e nós já tínhamos aprovado a revisão em 2025, no final do ano. Então, o plano diretor já está valendo na nossa cidade. Daí nós temos o microzonamento, que é o uso, ocupação e parcelamento do solo, que é o que interessa para as pessoas. É o que tu pode construir, é o gabarito, é o embasamento, são as áreas de adensamento da cidade. Esse era de 2008, então nós debatemos também de forma separada, e esse que foi aprovado agora no último dia 29 de abril. Tá? Depois de várias audiências, várias reuniões, então a gente vai debater bastante. Temos ideias novas para a cidade, que Balneário Camboriú desenvolve. O plano diretor não está ligado exclusivamente à questão imobiliária, à questão de construção. É uma questão de desenvolvimento econômico da cidade de fato. É uma Balneário Camboriú que nós desejamos, exato. Questão de emprego, questão de renda, questão de moradia, que é um problema sério na cidade. Nós temos que preservar, acima de tudo, a qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, saúde, educação e segurança. Então, houve essa preocupação, tanto dos delegados governamentais e não governamentais, aqueles que, na verdade, fizeram o grande debate de todo esse programa. Quando foi enviado para a Câmara de Vereadores, debatemos também. A prefeita, ela deixou muito claro que o debate era entre a sociedade, então, os delegados que participaram do debate representavam as entidades não governamentais, tinham aqueles que tinham interesse do Executivo Municipal, e nós, na Câmara de Vereadores, posteriormente, que realizamos a votação, apresentamos emendas e debatemos. Foi bem impactante, tá? Todo esse processo dentro do Legislativo. Da área imobiliária não tinha ninguém. Então, a gente sempre fala assim, ó... As entidades de classe, elas precisam participar mais ativamente dos debates de cidade. Eu sou contador de profissão, tá? E até eu conversei com o presidente do Sindicato dos Contabilistas. Também não fizeram parte. É importante quando você debate a questão... Esse ano entrou em vigor a Declaração da Liberdade Econômica. Tá? Balneário Camboriú não tinha essa lei ainda, então essa lei foi aprovada ano passado e começou a vigorar a partir de 1º de janeiro. Mais de 1.100 atividades econômicas estão isentas do alvará, tá? Tipo, nós resolvemos a questão das taxas, uma padronização. Balneário Camboriú perdia muitas empresas devido à cobrança da taxa de alvará.
tá? Que era excessiva, porque ela era cobrada baseada no número de quinais fiscais. Então, uma empresa de comércio exterior, tá? Que tem diversos quinais, que está próxima aqui de Itajaí, colocava o seu escritório administrativo em Balneário e não... Cara, e a hora que pagava o alvará, pagava um alvará monstruoso. Então, ela voltava para Itajaí. A gente acabava perdendo não apenas a taxa, mas todo aquele imposto indireto, que é o ICMS, tá? Que são os impostos federais. Então, mesmo eu posso falar do ramo imobiliário em relação ao debate da revisão do plano diretor e do microzoneamento. Tá? Eu não via essa representatividade buscando, de fato, informações, entregando soluções para a cidade, que é o dia a dia. Eu sempre falo, o corretor ele está ali entre aquele que quer investir na cidade e aquele que deseja vender. Tá? Então, ele consegue conectar. Tá? Muitas vezes consegue realizar o negócio, tá? Outras não. Precisa saber também das oportunidades para poder vender para o seu cliente, tá? E vender para um investidor. Então, nós sentimos falta em relação a isso. Eu confesso que eu fui o vereador que mais participei das reuniões preparatórias. Tá? Eu estive presente na Câmara de Vereadores nos debates dos delegados governamentais e não governamentais, para que vocês possam entender. É feito um grupo de delegados não governamentais que são das entidades. Rede hoteleira, advogados, poderia ser os contadores, os corretores, enfim, diversas entidades. E eles debatem com os delegados governamentais, que são indicados pelo chefe do executivo, hoje, no caso, pela prefeita Juliana Pavan. Então, existe esse debate. E vão ajustando. Logicamente, cada um puxa mais para o seu lado e leva para cá, leva para lá. A rede hoteleira tem os seus interesses, como a construção civil, o Sinduscom participa ativamente. Tá? Ele tem interesse de fato. Agora, o ramo imobiliário, e vou colocar aqui, o ramo contábil também, a gente deveria participar mais. Eu acho que é importante. Puxão de orelha, porque, pô, exato. Aí reclamar depois fica fácil, né? Até mesmo, Demian, no Conselho da Cidade. Tá? Essa semana nós tivemos novamente a votação dos novos conselheiros. Nós temos o Sindusol, né, que representa os hotéis, bares e restaurantes. Nós temos a Cibal, que é o CDL, essa Câmara de Dirigentes Lojistas. É importante porque é o Conselho da Cidade que ele vai ser agora o agente fiscalizador. Tá? Ele fiscaliza fora da Câmara de Vereadores. E não é porque não está no plano diretor, no microzoneamento, que você não vai poder ter um projeto aprovado. Existem as licenças especiais, como estou dando exemplo lá do Ski Planet, lá no Nova Esperança. Ali ele recebeu uma licença especial para poder implantar aquele empreendimento, como tem a questão da roda gigante na época, hoje o Morro do Careca. Então, o Conselho da Cidade ele participa ativamente disso. Mais uma vez, aí se as entidades elas não se cadastram, elas não participam, depois elas acabam aceitando. Igual uma reunião de condomínio. Eu não quero eleger o síndico, mas quero reclamar do cara. Tá? Então tem que participar. Verdade. O Swiss Park mudou o nome. É o Ski Planet era no início, né? Mas realmente são iniciativas que trazem muito mais turista. Balneário é famosa por isso, né? A gente já tem um monte de atrativos na cidade. Aí, claro, a segurança que tu já bem colocasse é o que realmente atrai o pessoal de fora para vir morar, de poder fazer sua vida. Mas a questão do turismo é fortíssima aqui, né? Todo ano a gente tem uma novidade sendo lançada no município. E ainda assim, às vezes, travam um progresso desse, né? Que só traz benefício para o município. A Câmara de Vereadores é um departamento burocrático, né? Então, ela vai legislar. Ela tem que fiscalizar, mas ela acaba legislando. Quanto mais você passar processos pelo legislativo, mais longo é o processo de autorização. Então, nós temos o Conselho da Cidade, que realiza essa análise prévia. Temos a Secretaria de Planejamento, que ela, melhor do que ninguém, vai saber em relação a índices e tudo mais. Depois tem a Câmara de Vereadores. E nesses projetos especiais existe uma compensação. Então, esses empreendedores acabam compensando algo para a nossa sociedade pelo fato de eles receberem essa licença especial. Então, eu vejo que é determinante a gente saber exatamente aonde nós estamos. O ano passado, o custódio da IQI, ele esteve na Câmara de Vereadores recebendo uma moção. E nós conversamos com ele em relação aos investimentos, né? Em Balneário Camboriú. O escritório dele hoje está na Praia Brava, em Itajaí, porque não tem uma estrutura em Balneário Camboriú que caberia que caberia aquele grupo dele, mas ele colocou uma coisa para nós que eu achei fantástico. Eu escolhi Balneário Camboriú devido à segurança pública. Ele veio de Porto Alegre, ele deixou lá a família, os amigos, os negócios, o convívio, tá? E escolheu o Balneário Camboriú devido à segurança. Então, essa é uma preocupação, porque a gente atrai. Claro. Tá? Eu estou atraindo o turista, eu estou atraindo novos moradores, mas, acima de tudo, os investidores. Tá? É o investidor que vai andar nas ruas, que vai andar na Avenida Atlântica, na Avenida Brasil, que vai andar nos bairros, ele precisa se sentir seguro.
Tá? Ele precisa falar, pô, eu posso vir para cá e vou trazer o meu patrimônio para Balneário Camboriú, vou trazer o meu capital para Balneário Camboriú e vou investir. Consequentemente, o empreendedor investindo, ele abre novas empresas. Com novas empresas, temos novos empregos. Eu sempre falo, 3 Es. Empreendedor, empresas, emprego. E ainda nós temos políticos, tá? Em Balneário Camboriú, que é uma das cidades mais empreendedoras do Brasil, Que vive disso. a pelo mais amor de empreendedora Deus. de Santa Catarina, que são contrários. Tá? Que tentam buscar ainda justificativas para falar mal do empreendedor, para falar mal do empresário, que ele está recebendo algum tipo de vantagem. Hoje, se for realizar uma análise hoje de investidores na nossa cidade, com uma taxa de juros alta, eu pego meu dinheiro, invisto no Tesouro Nacional, o país está endividado, recebo um juros alto e fico em casa e não faço nada. E, aliás, é com esse meu dinheiro que o governo federal vai utilizar para realizar os programas assistenciais. Sim. O empreendedor ele faz ao contrário, ele pega o dinheiro dele, corre todo um risco Sozinho. de aprovar um projeto, Sim. contratar um engenheiro, um arquiteto, passar por uma Câmara de Vereadores, pelo Conselho da Cidade, umas cadeias de planejamento, cansa, bombeiros, vigilância sanitária, coloca o dinheiro dele, corre o risco do negócio não dar certo, emprega pessoas, paga essas pessoas, justamente para tirar esses colaboradores dos programas assistenciais. E ainda E o toma Bra- o processo dos colaboradores. Exato. Uma carga tributária absurda no Brasil. O ano passado fechamos 1/3 do PIB, 33%, em impostos. É um senhor sócio, né? Do empresário, né? Exato. É, e não faz nada, só atrapalha. Regras trabalhistas absurdas. Agora estamos discutindo A escala. a escala, tá? Onde as pessoas não conseguem compreender que aquele que vai ser impactado é o pequeno empreendedor. É o micro, é o cara da padaria, é o do açougue. Não, e propriamente o empregado, né? Porque ele vai aumentar. É o produto final que vai aumentar. Não é do o custo, claro, aumento porque daí do custo. aí tu chega final de semana, tá em casa, quer ir na padaria no sábado à tarde comprar e a padaria tá fechada, porque não tem quem trabalhe no Não, final de semana. ou que aí tu vai trabalhe, achar- mas o pão que era um vai custar 2. exato, Vai porque ter, de trabalhar algum isso, lugar vai sair. Contratar um... Exato. Então, assim, ó, e o plano diretor e o microzoneamento, ele foi pensado nisso, tá? Balneário Camboriú, nós estamos à frente, tá? Nesse debate. Ele foi discutido os bairros, tá? Ele foi discutido principalmente o Rio Camboriú. Acho que é um fato, assim, ó, que nós vamos avançar muito, tá? O Rio Camboriú hoje está poluído. Nós temos que ser muito sinceros quanto a isso. Isso vem passando anos e anos, problemas na nossa estação de tratamento de esgoto. Quase 2 anos atrás a gente fez um programa falando disso. Exato. E nós continuamos com problemas menores, Sim. mas continuamos com problemas. O município de Camboriú não avança na questão do tratamento de esgoto, então ele impacta diretamente no Rio Camboriú, mas nós temos que assumir como cidade, como Balneário Camboriú, a responsabilidade no tratamento de esgoto Nosso. nosso, pelo menos, né? tá? Nós temos que fazer o nosso dever de casa. Então, nós temos problemas sérios nas elevatórias, nós temos problemas ali na rua 3700, onde que bombeamos todo o esgoto para a estação também de esgoto. Temos na saída da nossa estação, que fica lá no Parque Bandeirantes, que fica bem em frente, onde tem o aquário. Ali o odor é insuportável. Então, esse cartão de visitas para a questão náutica, a gente acaba prejudicando. Então, e o plano diretor teve esse cuidado. Por que eu falo que teve esse cuidado? Quando você autoriza construções próximo ao Rio Camboriú e o recuo passa a ser de 15 metros de construção, nós poderemos ter até hotéis boutique ali, com construções de 4 a 5 pavimentos. Tá? Então, na margem do rio. Quando eu levo as pessoas a frequentarem o rio, quando eu levo investimentos para o Rio Camboriú, certamente essas pessoas irão exigir cada vez mais. Tá? Seja de um vereador, de um secretário, da prefeita, do Ministério Público, do Judiciário, para que possam resolver o problema. Essa foi uma falha do nosso plano diretor e o nosso debate lá no ano 2006 e 2008. Nós entregamos na Barra Sul gabarito livre, os maiores prédios do Brasil e do mundo estão lá, e é positivo, defendo isso. Só que nós colocamos o quê? Esses prédios de frente para a Praia Central, de costas, de fundos para o Rio Camboriú. Então as pessoas não cuidaram do rio, Sim. porque eles não frequentam o rio, eles não utilizam o rio. E a partir do momento que você não utiliza, você não cobra. Então, nós temos que hoje ter essa responsabilidade, o plano diretor teve esse cuidado, então nós teremos ali empreendimentos às margens. Aí compete cada investidor, cada proprietário do seu terreno, se ele vai dedicar isso à construção de marinas, à construção de restaurantes, ou à construção de empreendimentos residenciais ou hoteleiros, ou até mesmo misto. Então, aí vai depender, ele vai ter essa liberdade de escolha para essa questão do Rio Camboriú. Então, vai ser uma área não só na região da Barra ali, tá? Ela contempla também a questão do bairro Vila Real e Yacht Clube. Tá? Então ela tem também a questão ali
antes da ponte da BR-101, era um projeto, acho que do Carlos Trocini, Sim, muito eu tempo lembro que atrás. tem um formato de velas, de veleiro Isso, isso tudo então foi contemplado. Então, Tarói, né? exato, foi feita essa análise. Espero que com os potenciais construtivos, Balneário Camboriú referência a nível nacional do ICOM, do ICAD, que a gente possa ter esses recursos, né? O nosso estoque ele estava baixando, um estoque de 20 anos, né? Então nós não tínhamos mais essa receita, mas agora novamente tendo esse fôlego para a gente possa utilizar esse recurso, indenizar áreas nas margens do Rio Camboriú, pensar numa marina pública. Nós temos um master plan que foi entregue no antigo governo, que acho que pode ser aproveitado ainda, penso eu. Aquela história do Índio da Costa, do Jaime Lerner. Pode, né? isso. Eu acho que a cidade tem. E assim, ó, e tivemos novos profissionais que participaram do debate, tá? Grupos de escritórios de arquitetura e urbanismo que me surpreenderam positivamente, tá? Com ideias que trouxeram de outros locais do mundo. E não é aquela questão que, isso aqui não tem como executar em Balneário Camboriú. Não, eles buscaram referências que se ajustavam justamente na nossa cidade, tá? Legal. Avenidas largas, passeios largos, utilizando o solo, de fato, de forma responsável. Criamos os corredores de desenvolvimento. Então, para vocês, corretores de imóveis, nós temos os corredores de desenvolvimento, Avenida do Estado, Terceira Avenida, Quarta Avenida. Nós temos ali na Emanuel Rebelo dos Santos, na Barra. Então, nós criamos na Quinta Avenida essas novas áreas que são corredores de desenvolvimento mesmo, que seria a nossa indústria limpa, a nossa indústria da construção civil, tá? Então, que a gente vai poder até mesmo utilizar a questão do uso misto, ter comercial, residencial e hoteleiro. Recuos nessas avenidas de 10 metros, então um passeio largo, tá? Legal isso. Utilizando a avenida e os terrenos de fundos. Então, todos dessas regiões são contemplados. Porque nós, no antigo plano diretor, nós tínhamos alguns absurdos, né? Sim. A Avenida do Estado, de um lado tu construía, que era lado praia, do outro lado não. Tem um caso emblemático que eu já gravei algumas vezes, que era a Rua 3198, que é o prolongamento da Quarta Avenida. Você seguia nela, então ela parava no antigo bar do PP. Então, quem estava seguindo em direção praia, o lado esquerdo, gabarito livre. E no outro lado, Sua casa. 2,5. Pô, então tu tinha uma distorção na mesma avenida. Então agora nós contemplamos aquela região da Rua 3198 e os índices que serão utilizados ali serão utilizados justamente naquela região, para que a gente possa ter o quê? Investimentos no sistema de mobilidade urbana. Pensando até mesmo num viaduto ali naquele túnel da Rua 3100. Então você busca recursos naquela região e aplica diretamente. Então a cidade avança, porque nós temos um grande problema que é a mobilidade urbana. Sim, Tá? total. Quanto mais pessoas tu colocar para morar na cidade, Com certeza. tá? Caótico vai continuar. Que eu também vou ser bem honesto, tá? Eu defendo que a Balneário Camboriú também é um sucesso, porque o trânsito é caótico. Tá? Né? Pô, e tu já imaginou na Atlântica 4 vias? Não teria esse charme que tem hoje. Ninguém passeia, né? Exato. Pô, hoje ele tem esse vira charme. autopista, né? Exato. Então, nós pensamos... então, a cidade, ela avança. Foram apresentados diversos projetos no sistema viário. Tá? Acredito que essa semana ainda a Prefeita Municipal ela venha assinar o trecho 3 da Martin Luther. Da continuação. Então, a Martin Luther está ali no bairro Araribá. Agora ele vai avançar até a conexão com Itajaí. Uma obra de Cima do morro ali. 131 milhões de reais. Legal. São os investimentos previstos entre obra, desapropriação e a contrapartida social. São 14 milhões de contrapartida social. Então, todos esses projetos eles foram pensados. Nós temos a questão da Avenida Ecoparque, tá? Que agora chama-se Prefeito Meirinho, no bairro dos Municípios, que dá a continuação do Parque Ecológico até a Sexta Avenida. Tá? Essa obra ainda está em processo de desapropriação, mas ela já foi aberta, parte dela, lógico, agora tem a questão de pavimentação, drenagem, entre outros. Então, a cidade também ela avança na questão do sistema viário. Não foi esquecido. Mas temos que cuidar, acima de tudo, a questão do adensamento demográfico. Tá? Isso aí, cara, se não discutir isso, se não debater isso, a gente pode passar por sérios problemas. Tá? Santa Catarina foi o estado catarinense que recebeu o maior número de imigrantes. Sim. Passou São Paulo, Passou São Paulo em números absolutos, né? Sim. Não é nem proporcional, é números absolutos. Sim. Tivemos essa semana, infelizmente, aquele latrocínio, um empreendedor da nossa cidade, onde 2 pessoas do Pará vieram aqui, cometeram esse crime, estavam voltando. Eu realizo diversas ações de fiscalização em relação às cracolândias em Balneário Camboriú. Identificamos várias pessoas do Norte e Nordeste consumindo drogas. Tá? Quer dizer, o cara que vem para cá para trabalhar, para fazer a vida, tem trabalho. Ele consegue.
Mas o problema é que acaba vindo, até pela questão da segurança, e eu digo assim, até pela falta de cuidado, de repente, de quem vive aqui, porque está tranquilo com a segurança, facilita para o cara mal intencionado vir ganhar a vida na maldade também, né? Exatamente. E aí vem junto o assistencialismo que a gente estava falando, então... Assim, ó, isso tem que... o que eu vejo muito, Pretinho, a gente que acompanha essa galera mais jovem aí, não é que o Damian não é tão jovem quanto nós, mas a gente que sempre está debatendo algumas questões aí da turma, o Vale do Silício, tá? A história, né? A corrida ao ouro. Balneário Camboriú, ela tem essa impressão para aquelas pessoas de fora. Eu venho para cá, tá? Tudo é fácil, é farto, as redes sociais vendem uma cidade maravilhosa, e a cidade é maravilhosa, só que eu chegando em Balneário Camboriú, eu tenho um problema. Moradia. Por quê? Porque a cidade ela tem um custo de vida alto, tá? Em decorrência dos imóveis. Então, a moradia não é uma moradia acessível. Tá? Então, eu não consigo encontrar uma moradia, até mesmo nos bairros, que possa ser uma moradia acessível pelo valor de salário que você vai receber, seja na construção civil, na rede hoteleira ou no comércio. Então, essas pessoas elas acabam vindo para Balneário Camboriú e tem esse primeiro choque. E começam a morar em cidades vizinhas, Itajaí, Itapema e Camboriú. E tendo deslocamento diário para Balneário Camboriú. E os índices demonstram isso. De 2010 a 2015, Balneário Camboriú cresceu na sua população 40%. Saímos de 108 mil habitantes para 151 mil habitantes. Porém, cidades vizinhas como Itapema e Camboriú cresceram 88%. Praticamente dobraram a sua população em 15 anos. Hoje, Camboriú já sofre os impactos. Claro. Tem mais alunos na rede pública municipal do que Balneário Camboriú. Então, precisa ter o atendimento em atenção básica. Tá? O IDH deles é baixo, diferente de Balneário. De Balneário começa também a absorver. Sim. Acaba absorvendo educação. Vai respingar, né? Não tem absorvendo como. saúde. Hoje temos um hospital regional, né? Foi feita a estadualização, então começa a receber o atendimento através do Rui de Cardoso, esses moradores. Mas, acima de tudo, a questão de segurança. São outras culturas, outros locais que essas pessoas acabam tendo contato com tráfico de drogas, com crime organizado. E, infelizmente, ele existe na nossa cidade, existe na nossa região. Nós temos que ser realistas quanto a isso. E aí que nós temos que ter o investimento. Então, o debate ele tem que partir por esse ponto. Segurança pública. Tá? Nós não podemos perder a mão. Porque se perder a mão, ele vai virar o quê? Uma cidade sem leis. Tá? Muitas pessoas vêm aqui, praticam o crime. Então, nesse último crime de latrocínio, a Polícia Militar deu uma resposta rápida. Conseguiram já prender os dois no mesmo dia, em poucas horas. Mostrar isso que aqui fez, paga rapidinho. Exato. Não vai ter que aqui tem ordem. Então, essa é a nossa ideia. Então, não é simplesmente discutir um plano diretor, um microzoneamento em relação à construção, a gabarito, a altura, a índices construtivos. Ela tem toda uma questão social, desenvolvimento econômico. E esse foi um dos grandes problemas que eu tive no Legislativo, porque eu procurei debater as emendas de uma forma que a gente pudesse conversar e saber exatamente o que cada vereador estava pensando. Então, foi realizado todo esse processo junto aos delegados governamentais e não governamentais. Tínhamos uma câmara técnica, finalizaram o texto, entregaram para a prefeita municipal pegou esse texto e enviou para a Câmara de Vereadores. E nós tivemos um tempo de debate. E foram apresentadas 54 emendas no projeto. Caramba. Tá? Então, ele distorce muito aquilo que foi discutido entre um grupo técnico. Não vou colocar aqui que os vereadores não têm a capacidade de debate. Claro que têm e foram eleitos para isso. Né? Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas e confesso aqui. Tem algumas questões que eu não consigo entender, até porque eu não sou da área. Mas cada vereador tem a sua assessoria, tem seu gabinete. Porém, foram 54 emendas. E na grande maioria protocoladas 48 horas antes da votação. Cara. Então, assim, ó... Pepino, né? Como é que vai então resolver, é difícil, né? Hábil para analisar, né? E às vezes... tem muito do cara que vai querer botar a emenda dele só para dizer que não, eu no meu mandato, né? Colocou a emenda. Então, assim, ó, e aconteceu isso. Até nós tivemos vários debates, assim, respeito todos os meus colegas parlamentares, respeito todo, todos mesmo. Mas ficou aquela mancha. Nós poderíamos ter debatido mais. Nós poderíamos ter avançado em outras áreas. Ou até mesmo realizado algumas análises. Será que é necessário essa emenda? Será que ela contribui, de fato, para o desenvolvimento da cidade? Não é apenas um ganho imobiliário de um determinado grupo de pessoas ou de uma região? Não estou colocando que existe favores sendo feitos, interesses individuais. Só que faltou esse debate. Veja, nós debatemos 10 anos.
tá? Foi no final do governo do ex-prefeito Periquito que os debates iniciaram. Sim. Passou por um processo de desgaste no governo do ex-prefeito Fabrício. Chegou aqui na prefeita Juliana, ela colocou isso como meta, e não faço parte do governo, sou oposição ao governo, tá? Sim. Faço críticas ao governo, mas ela teve a coragem, tá, de ir lá e avançar no debate. Mesmo sabendo que a construção civil ela tem os seus interesses, mas foi ali feito de uma forma transparente. Não faltou transparência, tá? A gente tem que ser muito honesto quanto a isso. E eu acho que é legal da parte também de vocês, vereadores, se for um bem comum e realmente fizer bem para a sociedade, tem que apoiar, né? Não tem por que ser oposição. Esse é o objetivo, né? Exato. É o objetivo, tem que reconhecer o que a oposição também tem de bom. A questão do periquito que tu falou, eu tenho terrenos na região do bairro das Nações, até hoje com tapume da época do periquito, esperando aumentar liberar o gabarito. Mas isso eu vou falar para vocês, tá? Eu, como vereador, a gente recebia muita, tá? Mas muita demanda em relação ao plano diretor. Naifer. Sim. Vai acontecer. Acho que 3 meses está mudando. O vereador ele passa a ser o corretor de imóveis. Não, eu recebi uma proposta aqui, eu só queria saber se é verdade ou não. Eu sempre fui muito transparente. Existe o debate. Tá? Existem as propostas. E o pontapé inicial vem do Executivo Municipal, vem da Secretaria de Planejamento. Pô, como é que nós iríamos determinar um eixo estruturante de cidade? Tá? Quem que seria a pessoa que iria determinar isso inicialmente? Então veio da Secretaria de Planejamento. Isso. Então aqui pode ser construído até tantos andares. Foi debatido, vamos dar um exemplo, na Avenida do Estado, se eu não estou equivocado, até 105 metros de altura. E depois eles estavam pensando, e aí houve também um debate, corredores de desenvolvimento, e atrás nós deixaríamos um recuo de até 15 metros, pensando no futuro em novas avenidas ou novas ruas. Tá? Só que quem tem terreno não quer perder área, claro, tá? E não quer que seu imóvel fique congelado. Então, isso saiu praticamente do plano diretor, tá? Então, houve uma emenda, essa emenda foi aprovada. Então, de 54 emendas apresentadas, 14 foram arquivadas, 10 rejeitadas, mas 30 foram aprovadas. Então, nós temos 30 emendas ainda, aguardando agora a questão da redação final, a mudança dos índices construtivos, porque altera todas as tabelas. Então, daí finaliza esse texto, nós temos a redação final, é votada na Câmara de Vereadores, daí enviado para a prefeita municipal. Daí compete a ela sancionar com as 30 emendas, ou vetar algumas delas. Eu torço para que algumas sejam, de fato, vetadas. Acho que tem umas ali ainda tem umas barbaridades que se passaram um pouco, a gente não teve parâmetros, ficou uma questão até mesmo pessoal contra algumas construtoras da nossa cidade, tá? Então, acho que tem que realizar essa análise e compete agora a chefe do Executivo Municipal ter essa análise. Ela tem uma equipe técnica juntamente com ela, que é a Secretaria de Planejamento, a própria Câmara Técnica que participou do debate. Então, esse é o pé que se encontra a revisão do plano diretor e o microzoneamento. Então, eu acredito que na próxima semana, finalizando maio, tenhamos já a questão da redação final na Câmara de Vereadores. Daí a prefeita tem o tempo dela até 30 dias para sancionar ou vetar, e depois esse texto retornaria novamente para a Câmara. Mas para 2027, vamos colocar dessa forma, tá? 2027 a gente já tem a questão, uma segurança jurídica. Essa era uma dúvida que eu já vi até alguns clientes perguntarem. Poxa, mas não foi ano passado que aprovaram o novo plano diretor? Mas é que tem toda essa sequência, né? Isso. Foi colocado, aí tem os períodos aí para cada... como tu colocasse comissão técnica, ou enfim, irem fazendo os ajustes e depois ainda mais as emendas. Isso, que o plano diretor, o plano diretor ele foi finalizado no final de 2025. Então, quando ele é finalizado, ela sancionou, ele tem 90 dias para entrar em vigor. Então, esse é o plano diretor. Então, o nosso plano diretor ele já está em vigor. Agora tem um microzoneamento. Então, o microzoneamento depois também que passar por todo esse trâmite, tá? E por que o plano diretor ele não teve emendas de vereadores? Aliás, teve 3 emendas, não estou equivocado, e as emendas foram retiradas. Então, ele foi aprovado sem emendas. Então, não teve essa questão da redação final e enviar para a prefeita vetar ou sancionar as emendas. Então, o processo ele foi mais rápido. Mas eu acredito, tá? Finalizando aí a questão de maio na Câmara de Vereadores, em junho, acho que antes do nosso recesso, a prefeita já toma um posicionamento. Depois, entre esse prazo de 90 dias, vamos colocar então para 2027,
vai poder. Com toda certeza, vocês corretores, quem tem imóvel, tem muitas famílias, como tu mencionou, Demian, que está esperando há anos, cara. Sim. Há anos, tá entendendo? É ali, pô, Fica naquela promessa ali de agora vai. Não... Cara, é a herança deles, é o único terreno. Já tá mudando a geração ali, Exato. Não aconteceu ainda. É uma oportunidade de ter um ganho imobiliário, e é legítimo de cada um, tá? Claro. É legítimo. Hoje, Balneário Camboriú, nós somos a segunda cidade com o menor território de Santa Catarina. Nós temos 46 quilômetros quadrados de área. Sim. 50% praticamente área verde. Então, vamos tirar aqui as praias agrestes, toda essa área verde. As praias agrestes, elas não entram no debate do plano diretor do microzonamento em relação a questões construtivas. Lá existe um plano de manejo. Lá é uma APA, né? Então, Brava, né? Exato. Então, a gente não debate. Se debate algumas questões do sistema viário. Tá? Mas não debate essas questões de índices construtivos, entre outros. Então, é separado. Então, tu vê, tu tem uma cidade de fato pequena. É a cidade mais adensada de Santa Catarina. E, com certeza, uma das mais adensadas do Brasil. Se tu pegar hoje 150 mil habitantes e dividir pelos 46 quilômetros quadrados, estamos falando aí de 3.100 pessoas por quilômetro quadrado. Tá? Camboriú, para ter uma ideia, tem uma expansão de terra, não chega a 500. Então, nós adensamos. 57% dos nossos moradores moram em apartamentos. E a grande maioria na área central da cidade. Cara, isso deu certo. Balneário Camboriú, ele é sucesso porque ela foi planejada. Nós não fomos aventureiros. Então, tem que tomar cuidado também. Às vezes, tu fala, vamos liberar. Eu até mencionei a questão de Itapema, tá? A questão de Itapema lá no bairro Morretes é preocupante. Em vários cenários. Tu anda por lá, aquelas ruazinhas estreitas, prédio em cima de prédio. Eu imagino o dia que, sei lá, 1/3 de quem for morar lá começar a descer, tirar o carro pra rua. Mas propriamente Balneário, né? Tu pega um horário ali das 6 da tarde, uma quarta avenida, um negócio já é bem Complica. cheio, né? É complicado, assim, ó. Só que o que acontece? Você tem uma análise. Hoje, 30% da nossa sociedade, eles possuem plano de saúde. Então, a gente não tem essa questão... veja, um fato positivo. Nem todo mundo utiliza saúde pública. Tá? Nós temos hoje a rede privada de educação, ela avança a cada dia. Hoje nós estamos caminhando pelas ruas, a gente está vendo uma escola privada sendo construída. É sinônimo do quê? Que nós temos uma qualidade de vida que potencializa a questão do acesso aos serviços privados. Mesmo que aqueles ideológicos entendem que o Estado tem que prestar todo tipo de serviço, nós temos que ser realistas. Claro. O cidadão começou a ganhar dinheiro... Vai para o público, não. O privado, desculpa. Vai para o privado. Não, esquece, ele acaba realizando o plano de saúde para sua família, coloca os seus filhos na rede privada de ensino, procura segurança privada, ele mora num condomínio, hoje quem mora em condomínio investe cada vez mais em segurança. As áreas de lazer cada vez maiores para o cara não ter que sair de casa. Exatamente. Veja, ele gera um custo. Quando eu não invisto em segurança pública, eu estou gerando um custo para o cidadão, porque ele acaba tendo que contratar um porteiro 24 horas, sistema de vigilância, de monitoramento e assim por diante. Então, tudo isso do condomínio fica mais caro. Você pagou imposto para o governo não te entregou saúde, não te entregou segurança, não te entregou educação. Tudo isso tu foi buscar onde? É no setor privado. Você acaba pagando imposto 2 vezes. O que nós temos que pensar com o Balneário Camboriú? Melhorar a qualidade do serviço público. Porque daí o que acontece? As pessoas acabam gastando menos no setor privado, porque ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E esse dinheiro, esse recurso, ele é o quê? Economia. Economia, cara. É o cara que vai no supermercado, é o cara que pensa em trocar de carro, pensa em trocar de apartamento, compra um colchão novo, mobília a casa, realiza uma reforma. Então, nós temos que deixar o dinheiro no bolso do cidadão. Tá? Essa é a nossa luta dentro da Câmara de Vereadores. Reduzir impostos, a gente estava conversando... Em relação ao ITBI, é preocupante, cara. Pô, perfeito. Pra gente isso reflete demais. Não, e arde, né? O cara quando vai fazer ITBI, uma transferência, PTU... alguma coisa... Eu recebi uma mensagem, nós comentamos no início. Veja, eu tenho um apartamento que eu quero vender. E existe uma pessoa que tem um dinheiro que deseja comprar. Só que eu não conheço essa pessoa e ela não me conhece. Aí apareceu o corretor de imóveis. É o cara que foi lá e fez o negócio. Então ele apresentou as 2 pessoas... Recebe 6% de comissão, tem uma que chora para cá, chora para lá, fica em 5, 4, divide com outro corretor, mas todo mundo sai satisfeito. Eu vendi meu apartamento, o cara que comprou e o corretor que fez o negócio. Aí entra o sócio oculto, ou o corretor oculto, que é a Prefeitura Municipal, através do ITBI. E é pior, ela vai lá e fala que nós todos cometemos um ato de sonegação.
que não foi vendido pelaquele valor. Ela vai lá e realiza consultas, tá? E coloca o teu valor de ITBI acima. Se não bastasse, ela cobra 3%. Ela não participou de nada. Absolutamente nada. E te cobrou 3%. Viu lá o apartamento? Não, vocês não venderam Acontece. por esse valor aqui. E acontece bastante, tá? Sim. E não é por sonegação, é realmente por mercado, né? Isso. Mas eles botam um preço que acharam que tá anunciado na internet, te fazem uma média. Não, tu não vendeu mais barato. Aconteceu O cara não faz a leitura de que o cliente, de repente, está com uma situação grave na empresa, ou de saúde familiar, ou de mudança, e teve que dar uma torrada naquele imóvel, vendeu abaixo do mercado. Não, simplesmente é o que o mercado paga isso, você vai pagar imposto em cima da média do mercado. Exato. E eu não sei o balizamento porque deles, eu acho que é preço quadrado médio da região, que eles fazem uma base. Existe os auditores fiscais, eles acabam realizando análises em sites ou até mesmo de referências ali próximo, né, de imóveis que foram negociados e foram cadastrados no município. Eu tenho um pedido de informação meu, que eu não recebi a resposta ainda, para saber exatamente como foi realizado isso. E daí o que acontece? Com esse excesso de burocracia e uma alíquota alta de ITBI, o que acontece? O contrato de gaveta. Então, eu acabo não levando isso para o fisco. E o que acontece? O município também, por sua vez, deixa de arrecadar. Claro. Existe a curva de Laffer, que deixa claro isso. Quanto mais eu aumentar a minha questão da alíquota de imposto, menos eu vou arrecadar. Aumenta a sonegação também. Exato. Se eu colocasse a alíquota em 100%, ninguém iria trabalhar e ninguém ia pagar imposto, porque eu vou pagar imposto 100%, vou pagar imposto. Aí, eu não vivo num estado comunista. E se deixar zero, logicamente, que a gente vai ter arrecadação pública e não vai conseguir entregar serviço. Então, eu tenho que ter essa métrica. E Balneário Camboriú ultrapassa, tá, a arrecadação justamente quando ele reduz a alíquota para 2%. E aí que o gestor ele tem que ter um entendimento. Quando eu faço uma redução de 90 dias da alíquota de 3% para 2%, eu bato recordes de arrecadação. Isso aconteceu em 2025. Sim. Sai o contratinho que estava lá na gaveta. Exato. Peraí que agora eu vou regularizar. Eu levo para o fisco. Então, se eu deixar a alíquota baixa, as pessoas vão ter o quê? A segurança jurídica. Eu vou levar cada vez mais esse contrato para conhecimento do fisco. Consequentemente, eu levo para o registro de imóveis e dormir tranquilo. E outra, não sobrecarrega, né? Aqueles 90 dias viram uma loucura o setor da arrecadação da prefeitura. Não consegue emitir boleto, tranca a venda, escritura, cartório. É sistema que está trocando. E daí tem até uma distorção de mercado, porque quando eu sempre faço muita análise de arrecadação. Tá? Quando você faz uma análise de arrecadação do ITBI, dos últimos 10 anos, nós temos a pior arrecadação em relação ao que era previsto. Então, nós tínhamos um valor previsto esse ano. Quando se passou o primeiro quadrimestre, nós não arrecadamos nem 30% do previsto. Quando nós realizamos a mesma análise em 2021, no antigo governo federal ainda, a nossa arrecadação ela ultrapassou 50% do previsto. Pandemia ainda. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Então, o mercado estava bom. Tá? Então, quando eu trago esse valor, é o valor presente, tá? Estima que nós temos uma perda de 200 milhões de reais por mês em negócios imobiliários em Balneário Camboriú. Esses são índices oficiais. Tá. Então, se eu tenho 200 milhões a menos em negócios imobiliários, é alguém que está deixando de pagar o apartamento. Se tem problemas financeiros, já começa a atrasar o condomínio, já começa a atrasar o IPTU, que aumentou esse ano. São corretores de imóveis que não recebem comissão porque eles não estão participando dessas negociações. É o corretor de imóveis que não consegue mais manter a sua sala comercial, não contrata. Não consome. Então, ou seja, todo o mercado, todas as pessoas, existe um efeito cascata. Todo mundo sai prejudicado. Aí que nós temos que ter um entendimento. Hoje, o governo federal nos atrapalha. Porque ninguém vai ser louco de não aplicar o dinheiro no Tesouro Nacional. Sim. Tá? O juro do jeito que está. Ele vai aplicar lá. Ele não vai correr o risco de aplicar o dinheiro na construção civil, tá? Com tijolo aumentando o preço, o ferro caro, o cimento caro, tendo guerras lá fora. Então, a gente tem que pensar nisso. O governante tem que entender isso. E o que ele pensa? Pô, estou arrecadando menos. O que eu faço? Eu aumento o imposto. Porque ele quer compensar a perda no aumento de imposto. O ano passado, nós aumentamos o IPTU. Tá? Eu vou ter contrário. Existia a atualização da planta genérica de valores. Precisava ser feito? Sim. Mas nós poderíamos ter reduzido a alíquota para deixar os mesmos patamares. Na prática, desculpa, né? Mas na prática é o que estão fazendo essa atualização gradativa é só nos imóveis usados, porque os imóveis recém-entregues já estão chegando com lá em cima. IPTU, a disparidade está absurda. Isso vai começar a impactar na venda de imóvel novo, quem vai sentir é o construtor. A gente que está no ramo é um
das perguntas primárias, né? Sim. Condomínio e IPTU. Quanto é? Faz conta? E repara que todas essas contas, o setor público, ele tem a participação. Quando ele fala do condomínio, ele tem o que como base no condomínio? A questão de gastos com segurança. Hoje o principal gasto no condomínio é segurança. Então, se eu invisto em segurança dentro de condomínio, segurança privada, porque o Estado falhou. Mão de obra. Eu tenho que achar a pessoa que trabalha na zeladoria, provavelmente ela mora fora da cidade, nós temos que gastar com transporte. Água, luz. Água, luz. Tudo isso tem impacto direto do Estado. Daí tem o IPTU, onde o governante ele entendeu que tem que atualizar a planta genérica de valores e aumentar o valor do IPTU. Então, ou seja, deixa claro que os governantes eles não estão atentos a uma realidade econômica, social do cidadão. E aí que nós defendemos justamente a redução do Estado. Porque se eu conseguir reduzir o Estado, reduzir os gastos públicos, eu tenho a oportunidade de reduzir impostos. Claro. Reduzindo impostos, reduzindo gastos, reduzindo privilégios, reduzindo mordomias, é o dinheiro que sobra para o cidadão. E essa é a nossa busca de mandato, tá? Que nós sempre estamos solicitando. Gaste naquilo que é prioridade. Claro. Tá? Saúde, educação e segurança. E quando eu falo saúde, eu falo saneamento básico. Deixe esses serviços com excelência, com eficiência. E os demais, deixa o setor privado atuar. Nós não precisamos gastar dinheiro com festividades. O setor privado ele é parceiro. Quando eu tiro R$1 milhão para contratar um show, eu deixei algumas pessoas lá na fila de espera para ser atendidas num posto de saúde. Daí eles falam, não, mas é o dinheiro carimbado. Dinheiro de saúde é dinheiro de saúde, dinheiro de show é dinheiro de show. Não. Pode reaproveitar. Não existe essa questão de dinheiro público. Existe o dinheiro dos pagadores de impostos. Tá? Tanto é que quando você abre a sessão da Câmara de Vereadores, nós temos vários e vários remanejamentos orçamentários. Tiro o dinheiro daqui e coloco ali. Tá? Nós temos os limites prudencial de folha de pagamento e aquilo que a lei de responsabilidade fiscal exige como gastos, que é 25% para a educação e 15% para a saúde. Então, isso aqui a gente deixa de lado. Agora, o restante a gente pode ajustar. Sim. Então, quando eu começo a gastar e não busco daí o setor privado para ser o meu parceiro, eu acabo dispersando dinheiro. Tem um caso clássico em Balneário Camboriú, que é o Mundial de Beach Tênis. Eles realizam aquele evento nas areias da praia de Balneário Camboriú, atraem turistas, atraem esportistas, movimenta a nossa rede hoteleira, movimenta o nosso mercado. É um público de uma condição legal. Condição financeira. Tanto atleta quanto quem exatamente. Assiste, né? E o que ele faz? Ele fornece shows de graça, nacionais, na beira da praia. Porque, cara, houve um equilíbrio. Tá? Eu atraí o empreendedor, o organizador do evento, enquanto a partir dele oferece algo para a sociedade. Todo mundo sai ganhando. Mas quando eu penso o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Acampamento Farroupilha. Eu tenho coragem de falar, eu sou filho de gaúcho, meus irmãos são gaúchos, tá? Só que eu não vejo a necessidade do setor público investir dinheiro nessa festa cultural gaúcha. Eles poderiam ter o acesso, tá, ao terreno, sim, comercializar os seus produtos, claro, o churrasco, o chopp, o chimarrão, realizar a festividade em relação às bandas, em relação aos grupos gauchescos, mas não haveria necessidade do dinheiro público ser colocado nessa área. Nós investimos, ou gastamos, R$1.400.000, R$1.400.000 por ano nessas festividades. Que poderiam ser feitas cotas de patrocínio. Exato. Facilmente. Bota placa, sei lá, prato, copo, o que fosse com marca de então eu tiro esse dinheiro. Daí se eu pego esse dinheiro e invisto, por exemplo, na Guarda Municipal. Nós tínhamos um projeto o ano passado e a Secretaria de Segurança Pública, ela arquivou esse projeto e a justificativa para mim é terrível. Tá? Veio uma emenda do deputado estadual para a nossa cidade de R$1.920.000. Essa emenda era para ser colocada a questão da muralha digital na nossa cidade. Diversos programas seriam contratados, câmeras até mesmo de reconhecimento facial, placa de carro e tudo mais. Placa de carro, um monitoramento de cidade. R$1.920.000. Que é o que usaram na Oktober. Exatamente. Foi realizado o processo licitatório e esse valor ficou abaixo de R$1.500.000. A Secretaria de Planejamento cancelou o processo licitatório falando que esses equipamentos ficariam no tempo. E nós estamos numa cidade litorânea e sofreriam com maresia. Horas,
Balneário Camboriú existe há algum tempo, é na praia. Então, talvez os secretários que vieram para cá que não sabiam ainda que nós éramos uma cidade litorânea. Cancelaram o processo licitatório. Valor de investimento, menos de R$1.500.000. Que é o mesmo valor que nós gastamos numa festa. Aí que a gente fala, é prioridade de governo. Eu invisto em segurança pública, eu teria essa muralha digital na cidade, evitaríamos que essas pessoas que ficam andando durante a noite, que é o cara do crack, que é o cara que furtou um carrinho de supermercado, que é o cara que sai com um poste nas costas, furtou a fiação elétrica, fica passando embaixo dos túneis. Cobre de ar-condicionado. Exatamente. Esse cara, a gente pegaria ele de forma imediata. Passou reconhecimento, tem a placa do veículo dele, e fomos lá e buscamos. Tecnologia auxiliando a segurança pública. Mas não. O que eu preferi? Vou gastar com festa. Ela é temporária. 10 dias. Muitas vezes a festa é uma tarde só. Tá? É aquela sensação do bem-estar momentâneo, a política do pão e do circo. Sim. Então, e não é só Balneário Camboriú, tá? Ainda bem que nós temos ainda uma arrecadação, ainda bem entre aspas, uma arrecadação de 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Agora pega cidades no norte e nordeste, que eles gastam com shows sertanejos, o cachê milionário. Esses dias contrataram um DJ, tá? O cachê dele era mais de R$1 milhão. Meu Deus. Tá, então... Propriamente o Rio de Janeiro aí, né? Direto a gente tá vendo, né? E daí tu vê que os beneficiados é os amigos cupincha lá, né? Porque eles fazem uma área VIP maior que o... Sim. Economistas apontaram que os shows da Lady Gaga e da Madonna no Rio de Janeiro, em Copacabana, não pagaram, tá? A arrecadação, os turistas não pagaram o custo do show. Imagina. Então, aquela conta que o gestor público ele acaba fazendo. Não, eu estou atraindo turistas para a nossa cidade. Por causa de um show. Exatamente. 60% a 70% das pessoas que participam do show são moradores da cidade. Exato. Tá? Depois, você não consegue ser compatível aquilo que você informa em relação ao número de pessoas na areia da praia, no caso de Copacabana, com a capacidade hoteleira e locações por aplicativos dentro da cidade. Então, existe uma distorção. Depois, existe o consumo diário de qualquer cidadão. Qualquer cidadão vai no restaurante todos os dias, vai no supermercado, vai no quiosque. Então essa conta ela precisa ser retirada. Sim. Então, eles não retiram essa conta. Então, fica claro que o valor que foi gasto com o show, e não é só o cachê, né? É tudo que envolve o show. Mesmo que se aqueles dados estivessem corretos de arrecadação, não pagaria o show. Ou seja, uma cidade como Rio de Janeiro, ela escolheu essa rotina. Ela investe em show, ela investe em Copa do Mundo, ela investe em Olimpíadas e não investiu em segurança pública. Sim. Aí perderam a cidade. É o exemplo. Aí perderam a cidade. Agora, se você somar todas essas festividades que eles fizeram ao longo dos últimos 30, 40 anos, tá? Desde quando o Comando Vermelho se instalou lá no Rio de Janeiro. E pega esses dinheiros, se tivesse revertido todo ele para a segurança pública da cidade. Não nem falando de carnaval aqui, né? Ou até mesmo... O carnaval foi um caso clássico, né? Rio de Janeiro. Ou até mesmo em serviços sociais. Certamente o Rio de Janeiro seria uma outra cidade. Com certeza. Aí é governante, tá? Que aí não tenho dúvida. Eu estarei em São Paulo nesse final de semana. Eu vou lá conhecer o projeto do governador Tarcísio, que ele acabou com a Cracolândia. Tá? Aí, quem tiver a oportunidade de assistir o fim da Cracolândia de São Paulo, fica nítido que existe possibilidade de nós mudarmos o Brasil. Mas temos que ter políticas sérias. Com certeza. Tá? Quando a esquerda administrou São Paulo, nós tínhamos o Vale Crack. Tá? Então, o governo Haddad, que agora quer ser governador do estado de São Paulo, fornecia o Vale Crack para as pessoas. Ficaram 30 anos lá. 30 anos numa Cracolândia. Em 29 meses... O governo do estado de São Paulo, com a prefeitura municipal em parceria, com a polícia militar e com a inteligência, acabaram com a Cracolândia. Mas não foi lá tirar eles através de uma mangueira, através de um banho, através da porrada. Eles identificaram exatamente aonde que chegava a droga, como ela chegava, quem eram as lideranças. Infelizmente, uma das lideranças participa de um comício com o atual presidente da República. Tá? Então... E ela foi presa, e agora estou falando que ela foi presa por questões políticas. Não, ela foi presa por causa do tráfico de drogas. E eles eliminaram. Mas não tiraram apenas o pessoal que usava crack. Revitalizaram todo o centro. O comércio voltou a funcionar. Desenvolvimento econômico, renda. E aquelas pessoas que estavam próximas, que tinham problemas sociais de moradia, o governo do estado, o que ele fez? Deu aluguel social e moradia para essas pessoas. Mas de uma forma planejada.
Tá? Não foi de um dia para a noite. Foram 29 meses. Então, é um projeto que a gente pode trazer aqui para nossa realidade. Florianópolis passa hoje por um problema crônico em relação a pessoas em situação de rua. E aí nós temos que ser realistas, tá? O governante tem a responsabilidade. Hoje se gasta R$5.000 por mês com cada morador de rua em Florianópolis. Tá? Eles possuem um contrato milionário com uma empresa realizando a gestão. Balneário Camboriú, quando nós analisamos os dados, nós já estamos gastando mais com programas assistenciais para as pessoas em situação de rua do que nós gastamos em áreas essenciais, como criança autista, a PAI, Amor pra Down, o AMA. Então, nós estamos começando a ter uma distorção de orçamento. Estou deixando de assistir o cidadão, aquele que precisa de fato, aquela dona de casa, que tem uma criança autista, que precisa ir trabalhar, que precisa do tratamento, que precisa da consulta, da terapia, e dando dinheiro para essas pessoas irem para clínicas terapêuticas e comunidades. E assim, né, Naifer? Vamos lá. Se tivesse resolvendo, ainda teria alguma argumentação? Não, gastamos, mas olha, tu anda hoje tranquilo, não tá tendo assalto de craqueiro com faca, não tá tendo roubo de fios, mas tem, pô. Tem muito. Tá piorando, né? É meio que... É secar gelo, né? Como é que é? Secar gelo com... Tem um termo que se usa... Enxugar gelo. Enxugar gelo, não tá resolvendo. Tá indo dinheiro, não assiste quem deveria estar sendo assistido e não tá resolvendo o problema que diz que estão tratando. Pessoal, eu sempre falo assim, para quem nos acompanha, eu faço diversos vídeos e programas em relação às pessoas em situação de rua. Esses dias saímos oferecendo emprego. Eu vi. Tá. Teve um que não, foi, foi. Dois, conseguimos dois. Um foi trabalhar na ambiental e outro foi lá, o cara empolgado, talvez é uma oportunidade dele. Mas se for analisar o programa do Conselho Nacional de Justiça, eles estavam procurando, na verdade, a questão da atualização do título de eleitor e dos cadastros assistenciais. Hoje nós temos mais de 330 pessoas em situação de rua em Balneário Camboriú recebendo o Bolsa Família. Poxa. Tá? Então, ele recebe R$600 todos os meses. E quem paga é o município? Não, o município ele é responsável pelo cadastro. Entendi. Pelo controle do Bolsa Família, quem faz é o município, através da assistência social. Então, daí ele remete esses dados para o governo federal e vem o recurso. Então, o que acontece? São 530 pessoas cadastradas como pessoas em situação de rua e 326 recebendo o benefício. Nós não temos essa quantidade de pessoas nas ruas diretamente. Então, pessoas que foram lá e falaram que eram da rua e recebem o benefício. Aí nós temos que procurar essas pessoas, saber onde elas estão. E o que o Conselho Nacional de Justiça entendeu? Criou uma super estrutura para atrair essas pessoas, justamente para realizar uma análise e até mesmo renovar os seus programas sociais. E nos materiais de divulgação não constava a questão do emprego. Não constava, mas nós fomos lá, perguntamos qual que era o intuito de fato e de forma sutil falaram, a gente está ofertando emprego também. Fiz o meu banner por conta e saí entregando de pé para as pessoas. Num local onde nós abordamos 6 pessoas, 3 recebiam benefício. E um deles, por incrível que pareça, esteve na ação do Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, e sabe o que eles indicaram para ele? Apenas a regularização do título de eleitor. Não ofertaram emprego para ele. Claro. Então, quando que esteja lá votando. Quando passa na cidade, você vê várias placas. Contrata-se. Precisa. Trabalho tem. De funcionário. A maior dificuldade hoje que eu vejo na nossa cidade é mão de obra, né? Quem quer trabalhar... De verdade. E não precisa ter experiência. Uma pessoa que realmente esteja a fim de se dedicar boa vontade. Então, existem vários programas, tá? Que nós estamos apontando assim como cidade. Primeiro, utilizar essas pessoas com a força de trabalho em parceria com o município. Nós temos que limpar nossas marginais. Inclusive, retirar eles das marginais. Tá? As nossas marginais estão ocupadas por pessoas em situação de rua. E daí não é só a questão social, a questão do tráfico de drogas. Claro, porque tem muitos deles que têm família, que segurança têm casa, pública. mas não Ponto. Não ficam. Então, nós temos que resolver isso. Aí, atraindo aqueles que pretendem trabalhar, vão trabalhar e vão receber. Tá? Aí você tem que analisar. Você está no tráfico de drogas, você está consumindo drogas, a gente tem que tirar essa pessoa. Claro. Eu fiz uma visita na casa de passagem, nós estávamos conversando com as pessoas em situação de rua, um deles nos apontou. Ele estava aguardando uma vaga numa comunidade terapêutica e ele falou, vereador, o senhor não tem que vir aqui conversar comigo, mas eu não fui com o intuito de conversar com ele, achando que ele era um traficante. O senhor tem que ir na beira da praia. O tráfico de drogas em Balneário Camboriú está na Praia Central. E quando você vai lá na Praia Central, você identifica hoje pessoas realizando tráfico de drogas. E qual que é o maior problema? Que é o crack. São pessoas que ficam em surto. Tá? Ele
pratica atos que nem ele sabe o que ele está fazendo. Hoje eles estão destruindo praticamente todos os pontos de milho e de churros que estão ficando lá à noite. Daí a praia passa a não ter mais segurança. Então aquelas pessoas que realizavam prática esportiva às 5 da manhã já estão começando a realizar prática esportiva às 6. Daqui a pouco vão estar realizando prática esportiva às 7. Então nós temos que ocupar esses espaços. Aí que eu falo, a segurança pública ela é primordial em Balneário Camboriú, para que a gente possa continuar avançando e não prejudicar principalmente o ramo imobiliário. Porque daqui a pouco as pessoas vão começar a falar, não vou investir em Balneário Camboriú. Já não é mais a mesma coisa. Porque não é mais a mesma coisa. Daí ele começa a ir na Praia Brava. Agora a Praia Brava está lançando o master plan deles, projeto fantástico. Fantástico. Brava Norte lá também. Se eu não estou equivocado, em torno de 120 milhões de reais em investimentos. 50% do setor público, 50% do setor privado. Certamente, daí como é um local que fica mais fácil a questão de segurança pública, daí nós começamos a pegar os nossos investidores e levar para onde? Para Praia Brava. Daí o IPTU é gerado aonde? Itajaí. O ITBI é gerado aonde? Lá. O ISS sobre a construção civil, o INSS sobre mão de obra. Tudo isso acaba acarretando. E se alguém acha que talvez essa parceria pode não dar certo, só lembrando, quem é daqui há mais tempo, a Praia Brava era estrada de chão, aquela beira-mar lá. Foi uma parceria. Na época lá de algumas construtoras que cederam todo o material para pavimentação e a prefeitura entrou com mão de obra, alguns anos atrás. Funciona, pô. Funciona. É interesse comum, é de todos. Pessoal, nós aprovamos na Câmara de Vereadores agora a última etapa do complexo turístico do Morro do Careca. Foi agora a última etapa, que é o estacionamento. Eu até utilizei a tribuna da Câmara e fiz esse apontamento. Hoje nós temos de obras públicas que elas são importantes para a nossa cidade. A obra da macrodrenagem da Avenida Atlântica, 50 milhões de reais, 100% emprestado. Nós temos a reconstrução do CIEP, que está em processo de licitação, 46 milhões de reais, dinheiro emprestado. Nós temos o tratamento preliminar, lá na estação também do esgoto, 36 milhões de reais, também dinheiro emprestado. Nós vamos reformar o CAIC, 10 milhões de reais, dinheiro emprestado. E a reurbanização da praia, que está sendo executada esse trecho, daí em parceria com a construção civil, ou seja, através dos recursos que vêm das ortogas onerosas. Todos esses valores aí, se nós somarmos, é em torno de 170 milhões de reais em investimentos. A grande maioria é recursos emprestados, porque o município não tem mais a capacidade de investimento. Por que eu falo isso? Somente no Morro do Careca, em investimentos diretos, em relação a melhorias no morro, ao complexo turístico e a concessão, são 175 milhões de reais. Olha a força do setor privado na nossa cidade. Eles conseguem, num único espaço, entregar mais recursos, de recursos próprios, do que todas as obras impactantes na nossa cidade. É esse dado que nós temos que ter como base. Essa é a força do setor privado, do empreendedor, e ele vai atrair. Quando ele atrair as pessoas vão conhecer o Morro do Careca, eles vão participar, certamente pessoas que nunca visitaram o Balneário Camboriú. E o cara vai olhar um apartamento, ele falou, pô, eu queria morar nesse apartamento frente mar. Daí o Pretinho, que é um ótimo corretor, tá lá jogando paddle com um cara, falou, vou lá. Cara, eu vou vender pra ele. Não, pô, não, frente mar não dá. Eu vou pegar a segunda quadra, eu vou pegar a Avenida Brasil. Cara, eu vou pegar até a terceira, que tem empreendimentos fantásticos. Não tenho condições. Já tem um novo produto sendo ofertado no mercado, que é no bairro das Nações, que é na Vila Real, a região sul também vai ser contemplada. Então a cidade começa a ter isso. Claro. Mas qual foi o nosso atrativo? O empreendedor que investiu na cidade. Eu trouxe novas pessoas para conhecerem Balneário Camboriú. E tudo isso está ligado entre o sucesso da gestão pública, do gestor, aí eu falo, o chefe do Executivo Municipal, os seus secretários, e uma Câmara de Vereadores atuante. Então é importante também que nós, do Legislativo, a gente possa ter essa questão da fiscalização. Tá? E nós não podemos nos isentar do debate. Às vezes a gente tem que explicar para a sociedade quais são nossas decisões. Eu sou taxado lá dentro da Câmara de Vereadores como vereador pró-empreendedor. Eu sempre falo para eles, cara, prefiro defender empreendedor do que político. Com certeza. Que existem empreendedores ruins? Provavelmente deve existir. Porém, se botar na proporcionalidade, existem políticos ruins, muito mais políticos ruins do que empreendedores ruins. Não, e outra coisa, né, Naifer? O empreendedor ruim, ele se quebra sozinho, né? No máximo vai deixar alguém sem emprego. O político ruim fode com todo mundo, né? Esse que é o pepino, né? Pretinho, veja a questão de Blumenau, né, cara? A gente teve agora essa semana aí, semana passada, a questão do escândalo de corrupção. Pô, foram 117 milhões de reais que já apuraram. Olha o prejuízo
que essas pessoas trouxeram para a sociedade, tá? Quantas famílias deixaram de ter vagas em creche para os seus filhos? Porque eles mexeram em tudo lá. Né? Em tudo. Em tudo. Desde obra... Tudo. Creche, cara, então isso que a gente fala assim, ó, nós temos que participar mais. E daí que eu fico triste, porque às vezes a gente conversa sobre política, em grupos, em encontros, as pessoas falam, pô, não, Naifer, não fala em política. Tu é vereador, mas não fala em política. Eu falo, cara, mas é a política que gera tudo. Tudo gira em torno de política. É que vocês não gostam, na verdade, é do político. Sim. Tá? E vocês estão descarregando o ódio de vocês, a raiva, na política. E de vocês não participam. Só que, cara, algo eu vou falar pra vocês. Na política não existe vácuo. Alguém vai ocupar espaço. Exatamente. Se tu não participa, tu não opina, tu não analisa, as pessoas ruins estarão no poder. E a democracia, ela favorece as pessoas ruins. Hoje nós temos um presidente ruim, supostamente, chegou através de um movimento democrático. Que as pessoas colocaram ele lá. E se não bastasse colocar ele lá, ele indicou diversos ministros, que hoje nós temos um ativismo judiciário. Olha o problema. E ele pode sair, e tomara que saia no final desse ano, mas ele deixou uma herança. Sim, isso aí vai levar. A gente vai morrer e não vai sair aquela herança, né? Talvez nossos filhos e daí as pessoas ali, criticam o STF, aí que eu falo pra eles, cara, vocês criticam o STF, criticam o Alexandre de Moraes, o Dino, mas vocês não participam da política, do debate. Vocês têm que convencer o vizinho. Vocês não vão na reunião de condomínio. Exato, porque daí a gente vai tirar eles do poder. Tomara que saiam todos eles do poder, que venha uma nova turma, uma galera nova, uma galera entregando projetos, entregando soluções de cidade, pessoas que procuram, tá? O desenvolvimento, a tecnologia, a gente tem que sair dessa questão arcaica. Sim. Pô, tu vai entrar no site de uma prefeitura, de um governo, tudo é difícil de ter acesso à informação. E tu entra num site de uma empresa privada, de uma construtora, o cara, tu vê tudo ali que ele tem acesso. O investidor tem acesso, tu entra no site de um banco, tu tem todas as informações. Público, nada. Exato. Tudo é difícil. O que acontece? Daí favorece a corrupção, tá? Ninguém me fiscaliza, ninguém cobra, ninguém sabe. Ainda o brasileiro tem aquela noção, rouba, mas faz. Tá lá, cara, o Maluf. E quando não é um desse, vem um outro, um caneta azul da vida, totalmente despreparado. Tem, tiririca. Quanta gente já entrou aí com uma forma de voto de protesto, aí bota um cabeça de bagre desse, junto, como eu te falei antes, eu não entendo até hoje como é que funciona a questão de legenda, que daí de repente tá lá o Naifer, faz um monte de voto, o cara com menos voto vai na rabeira de um que era famosinho, que de repente tem sobrenome, que de repente tem, né, aparece em público, e arrasta uma raça lá para dentro despreparada, que não tem uma formação técnica, não tem conhecimento da região, de como funciona a cidade. Esse é o pior, né? Porque ele não vai sozinho, né? Porque quando a pessoa vota, esse é outro detalhe da nossa legislação eleitoral. Eu, vereador, são 5 dígitos, né? Os 2 primeiros são do meu partido. Então, primeiro você vota no meu partido, para depois você escolher o Naifer como representante do Partido Novo. Então, quando você vota num tiririca, tu digitou os primeiros 2 números, tu votou no partido dele. E às vezes o cara nem sabe que partido é. Então, ele acaba fazendo um número expressivo de votos, e nós temos o quociente eleitoral, ele vai, cada vez que passar o quociente, ele vai gerando mais um vereador, um deputado, enfim. É dessa forma que essas pessoas acabam chegando ao poder. Chegando lá em Brasília, são 513, e são todos iguais, e lá nada diferencia um do outro. Tá? Todos chegaram, todos têm a mesma representatividade. E daí começa o político ruim. Ele se entrega ao sistema. Ele negocia as emendas parlamentares, daí tem o orçamento secreto, o orçamento do relator, enfim, tudo isso. Daí tem uma votação importante, um presidente da República libera bilhões de reais em emendas. Essas emendas não chegam até a ponta, tá? Porque daí falta fiscalização, falta controle. E daí vira essa bola de neve. Então, ser político no Brasil, na grande maioria, virou um negócio. Sim. Tá? Virou um negócio. Então, nós estamos tentando trazer uma nova realidade, uma nova proposta política, não tem aquela questão do privilégio, da mordomia. Às vezes as pessoas podem falar, mas é tão pouco que você abre mão. Cara, mas é um pouco. São 55 mil vereadores em todo o Brasil. Tá? Então, tu imagina, se todos os vereadores entenderem que tem que ir para Brasília com diária e passagem aérea, vai faltar lugar em Brasília. E olha o gasto que isso gera. Eu tenho um deputado federal, que é o Gilson Marques. O Gilson mora em Brasília durante a semana, lá trabalhando, e no final de semana está em Pomerode, aqui próximo. Eu tenho uma escolha, se eu precisar falar pessoalmente com o Gilson.
Digamos, não quero falar sobre o WhatsApp nem e-mail com ele. Ou eu vou para Brasília durante a semana, ou eu falo com ele no final de semana. Então eu prefiro ir aqui no final de semana, vou até Pomerode, ainda converso com ele, visito Pomerode. Comer uma cuca. Tomo um chopp e resolvi meu problema. Não, agora eu vou até Brasília, com diária da Câmara de Vereadores, com passagem aérea, utilizando o motorista para me levar até o aeroporto, depois me buscando. Cara, esses são os privilégios dos políticos, tá entendendo? E se nós somarmos um pouquinho de cada um, dá um montante gigantesco no Brasil. Aí trava a economia. Porque era um dinheiro que eu deveria ter colocado na questão essencial, que nós discutimos lá atrás, segurança, educação e saúde. Não injetei. Tá? O cidadão aqui nessa ponta teve que pagar mais caro pelos produtos. Por quê? Porque ele bancou o privilégio de um político. Então, se a gente mudar essa realidade, e temos hoje parlamentares aqui que já têm essa percepção, que já tem essa ideia, existe, pessoal, quem está nos acompanhando, uma luz no fim do túnel. Tá? Não é de todo mal. Acho que esses movimentos que foram feitos nos últimos meses, tá? Hoje a gente acompanha muito o Nicolas Ferreira, acho que ele é uma liderança, é um cara jovem, não é do meu partido, mas é algo que a gente tem que sempre ficar focado, essa exposição que ele tem, essa busca de resolver os problemas, acho que é um cara que demonstra claramente a nova política. Nós temos lá no Rio Grande do Sul, o Marcel Van Hatten, daí é do meu partido, demonstrou claramente o que é a perseguição de um sistema. Temos um fato positivo no Paraná, aquele deputado do PT que invadiu igreja, invadiu supermercado, brigou na rua, foi caçado agora pelo Conselho de Ética, pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná. Então é um parlamentar ruim a menos entre nós. Então, cara, existe essa possibilidade em 2026 de uma mudança. E daí, com mentalidades dessa, de desenvolvimento econômico, que é o sucesso de Balneário Camboriú. Sim. Balneário Camboriú não é um sucesso porque teve político A, político B ou político C. Não. Foi a força empreendedora das pessoas que colocaram o seu dinheiro aqui, estiveram à frente dos negócios, que trouxe tudo isso para Balneário Camboriú. Começando pela questão da rede hoteleira, depois a gastronomia e hoje a construção civil. E hoje, como a gente comentou anteriormente, nós temos, cara, entretenimento. Tu vem para Balneário Camboriú, tu tem o Parque do Dinossauro, tu tem o aquário, tu vai ter a roda gigante, a NASA, teleférico, o parque aquático, daqui a pouco vai ter o Morro do Careca. Não, cresceu muito nesse sentido, Balneário. Vai faltar dias, tá? Sim. Vai faltar dias. Se o cara pegar um dia para conhecer cada local desse, e aí aqui nós falando o Beto Carreiro, que era sempre o foco das pessoas. Sim, sem dúvida. Cara, eles vão aqui. Tem o Speedway ainda, Exato. Vai ter o Swiss Park também. Então, quer dizer, tudo isso aí, o cara ficar aqui um mês para cada dia usar uma das atrações. E não falamos das belezas naturais, né? Ah, sim. Deixamos já de lado. Né? Que é Cristo Luz. Sim, tá? Verdade. Então, tudo isso é o sucesso da nossa cidade. Verdade. Então, nós temos que cuidar. Então, nós temos que cuidar do nosso ativo principal, que é a praia central. Não poluir, não deixar insegura, deixá-la limpa, deixá-la iluminada. Temos a reurbanização. Está sendo feita graças à construção civil. A construção civil, ela investe, ela repassa os recursos, nós utilizamos o recurso através dessas ortogas para infraestrutura. Isso é um acordo de cidade. Legal. Tá? Para quem está nos acompanhando, as ortogas onerosas, elas não vão para caixa da prefeitura, que eu tenho que utilizar 25% para a educação e 15% para a saúde, por exemplo. Ela fica num caixa separado, assim fica mais fácil de entender. Então, quando o município precisa realizar uma obra de infraestrutura, como a Avenida Martin Luther, como a Raposo Tavares, que é uma avenida que vai passar lá atrás do centro de eventos, que vai fazer aquela ligação do Parque Bandeirantes com Nova Esperança. O local também vai ter um desenvolvimento, plano diretor contemplou aquela região, tá próximo ao centro de eventos. Então, essas obras estruturantes de cidade, elas são utilizadas com esse recurso. Ou seja, quanto mais eu construir, mais eu verticalizar, maior é o índice que eu acabo pagando, e esse índice é revertido justamente para as áreas essenciais. Show de bola. Show de bola. Naifer, só assim, finalizando, a gente já vai virar uma minissérie aqui. É muita informação, é muito detalhe para a gente saber da cidade. Mas só para finalizar, nesse novo plano diretor, trocando em miúdos, assim, para o leigo entender o que vai estar mudando, principalmente onde é que vão começar a subir prédios, é no bairro das Nações, é para cima da Terceira Avenida, onde não podia, ou a questão de municípios, Vila Real, onde é que de repente a gente vai começar a ver prédios mais altos para o cara que tem um terreno, que é dono de casa, já, sei lá, começar a conversar com os vizinhos ali e fomentar alguma coisa, uma permuta, então, assim, construtora. A grande parte dos bairros, onde era 2,5, tinha um índice construtivo de 2,5, ele passa para 3, podendo chegar a 4. Então, as partes centrais dos bairros.
Cara que tinha uma casa térrea, de repente ele pode fazer 4 andares. Exato, ali, ele vai ter que pegar os índices e poder aproveitar. Aonde nós tínhamos aquelas áreas como o Bairro das Nações, Ariribá, Vila Real, onde poderíamos 7, tá? Nós vamos poder chegar aí até mais ou menos uns 9, 10 metros. Tá? Aí foi estipulado a altura. Tá? Mas o grande impacto... Então, esses são impactos pequenos. Onde nós tínhamos os eixos estruturantes, tá? Como Rua 1500, Rua 904, Rua 2000, também receberam um acréscimo de índice. Mas não é tão impactante. Onde tem os maiores impactos são os corredores de desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, a região sul, bairro da Barra, e tem um eixo de desenvolvimento, um corredor de desenvolvimento, aliás, na Emanuel Rebelo dos Santos, que é aquela que está na beira do rio. Também tem a Imógenes, que fica lá um acesso entre a Barra e o São Judas Tadeu. Então, ali eles vão ter esse potencial. Vai aumentar o gabarito. A ideia inicial era de até 105 metros de altura. Existe uma emenda para 150. Então, o que acontece? Tu tem um melhor aproveitamento dos terrenos. Tu não vai poder construir isso em 2 terrenos que dão 500 metros quadrados. Tu vai ter que ter áreas com 1.500 metros quadrados de terreno ou 3.000. Então, tu vai ter que conversar sempre com o vizinho. Claro. Tá? E também teve, na Barra que tu comentou antes, teve o recuo de 30, veio para 15 metros. Para 15 do Rio Camboriú. Do Rio Camboriú. Do Rio Camboriú. Então, a principal proposta para desenvolvimento da construção civil, que eu percebo, é a questão desses corredores de desenvolvimento. Avenida do Estado, Terceira Avenida, Quarta Avenida, Quinta Avenida, Emanuel Rebelo dos Santos, Imógenes, pode faltar uma outra aqui a Avenida do Estado, que tu comentou, né? A Avenida do Estado. Temos aí a questão também da Avenida das Flores, tá? Ela não entra como um corredor de desenvolvimento, mas ela entra como um eixo estruturante. Então, nós teremos também alguma obra ali. Então, não tem nada ali, né? Essas áreas elas vão ficar destinadas possivelmente para a questão da construção de edifícios, né? Porque agora o valor do terreno, ele tem um valor considerável, porque ele pode construir mais, ele tem um potencial de uso. Então, essa é a questão para a construção civil direta. E para aquele proprietário da sua casa, aquele que tem um terreno no bairro, por exemplo, eu sou da região da Quarta Avenida, ela sofreu poucas alterações. Então, ou seja, nós temos entre a Quarta e a Terceira Avenida, né? Então, aquela área central sai dos 2,5 e vem para o 4. E toda a região da Quarta Avenida, que é entre a Quarta Avenida e Marginal, ou Quarta Avenida do Estado, ele permanece hoje, que era 2,5, ele vem para os 4. Aí foi uma questão até de comunidade, tá? Essas comunidades entenderam que essas áreas eram áreas horizontais, com casas, não tinha interesse de ter o debate. Bem no município, se adensar tudo aquilo, não tem por onde andar, né? Não tem. Vai trancar, né? Praia dos Amores foi um amplo debate, a comunidade também entendeu na Praia dos Amores que deveria permanecer do modelo que se encontra hoje, tá? Focado em questões residenciais, na parte horizontal. Então, as mudanças, elas são pequenas, tá? Mas toda a residência de Balneário Camboriú, tá? Todo proprietário de imóvel de Balneário Camboriú, algum avanço ele teve. Ou saiu desse avanço mínimo, que é dos 2,5 para 3, podendo chegar a 4, ou nessas avenidas, que daí a gente vai ter esses... E a região ali do municípios e Vila Real, porque hoje tem uma disparidade tremenda, né? Quem olha de longe vê... Os edifícios altos, ali é Camboriú. Isso. E só as casas... por exemplo, algumas áreas, por exemplo, da Vila Real e Yacht Clube também foram potencializadas, tá? Então, nós chegamos com uma área... Daí fica o critério da prefeita se vai sancionar ou não. Certo. Tá? Então, a gente tem que também... Nada ainda disso aqui é definitivo. Exato. Mas assim, eu tô passando daquela proposta inicial que foi feita do executivo, isso a gente não vai retroagir, tá? Então, ela tá nesse pé. Então, mas as áreas, por exemplo, Quinta Avenida. Quinta Avenida, nós temos um desenvolvimento. Da Quinta Avenida, tu contempla a Vila Real e o bairro dos municípios. Tá? O bairro dos municípios, aí já não estava na questão do plano diretor e do microzonamento, ela é contemplado com aquela avenida antiga Ecopark, agora prefeito Meirinho. Então, que é um bairro que a gente precisa ter um cuidado especial, é um bairro que ele vem sofrendo com a questão de violência, então ele precisa também ter investimentos, tá? Principalmente na questão de infraestrutura. Mas eu vejo que essa nova avenida, ela abrindo, ela tira esses corredores. Nós tínhamos ruas ali no bairro dos municípios que elas tinham uma reta aproximadamente de 1,1 km e 100 metros. Tá? Então, era corredores mesmo, né? Então, agora, tendo esses cortes, a gente consegue trazer novos comércios, mudar a realidade, as pessoas acabam investindo. A gente tem uma área
no bairro dos Municípios, onde tem o Hospital Ruth Cardoso. Então, nós temos a Univale, Ruth Cardoso, diversas creches. Ali será construída a policlínica, tá? Na frente do pronto atendimento do Ruth Cardoso. Então, nós temos já o campo da FIFA, a sede do Sinduscom, o AMA, tá? Nós temos a Casa do Autista, o Parque Ecológico, a Secretaria de Meio Ambiente, o PAI, o NAI, agora vamos ter o Centro Dia do Idoso. Então, é um bairro que ele, de fato, está recebendo, tá? Diversos serviços sociais e levando isso para o bairro, consequentemente, você leva aqui as pessoas a frequentarem o bairro. E você reduz. Então, assim, ó, é um plano diretor, tá? Que eu tenho certeza que para os próximos 10 ou 15 anos, tá? Não sei se eu estarei frente à Câmara de Vereadores, enfim, mas é um plano diretor de microzoneamento pensado, tá? Não foi feito nada sem critérios. Legal. Então, a cidade, ela teve essa preocupação. Espero, né? Espero que a gente possa atrair cada vez mais investimentos, mas, acima de tudo, temos que ter uma questão séria de cidade, tá? A Secretaria de Planejamento realizar as análises dos projetos, não ter o favorzinho, critérios, o ramo imobiliário, e eu falo dos corretores, coerência, tá? Acho que tem que sempre pensar, não na primeira venda, mas pensar na segunda, tá? Não adianta eu vender para esse meu investidor, somente receber essa primeira comissão, daí eu coloco ele numa enrascada, num cara que está começando a construir agora, que está tentando buscar só o dinheiro da entrada, não tem o capital. Aí você acaba destruindo todo um sonho, né? Tem aquela pessoa que comprou o apartamento, que pode ser o primeiro dela. Tem aquele outro problema, aquele que nós comentamos anteriormente, que é da herança. Tá desde o periquito, esperando mudar o plano diretor. Daí vem lá alguém e permuta com ele. Ele sai da casa dele, bota a casa no chão, começa a construir, faz a primeira, segunda laje e quebra. Porra, eu tirei o cara dentro da casa dele, a família, quebrei com a moral dele, vendi um sonho para terceiros, não entreguei, e muitas vezes esses construtores eles saem da cidade. Então, Balneário Camboriú tem também essa tradição de ter bons construtores. Tá? E a gente não pode perder isso. Então, a sociedade inteira tem que ajudar nessa fiscalização. Com certeza. Então, basicamente é isso. Saio satisfeito com o resultado. Legal. Como eu falei no meu último discurso na Câmara de Vereadores, não era o que eu queria. Tá? Confesso a vocês que gostaria de debater um pouco mais e tínhamos tempo para isso, para debater algumas emendas. Mas foi o que foi conduzido, os demais vereadores entenderam que era daquele formato e foi no voto, tá? Então não tem essa questão, que foi feito sem transparência. Todo o processo foi feito de forma transparente, só que acho que as emendas poderiam ter sido discutidas de forma mais tranquila, vamos utilizar essa palavra, né? Com outra tranquilidade. Mas aconteceu, agora compete eu, como vereador, fiscalizar todo esse processo. Certo. Beleza, então. Poxa, vamos esperar que as coisas fluam bem daqui para frente, então, né? Considerações finais, meu cara. Primeiro de tudo, fico feliz contigo que tá lá e eu sei que ajudou nesse plano. E para Balneário Camboriú também pela cidade, né? Eu acho que era um plano que vinha há tempo aí, meio travado, meio turbulento e agora realmente teve um ponto final, né? E as coisas pra gente que trabalha nesse ramo são importantes. Show de bola, né? O microfone é teu e as considerações finais. Demian, Pretinho, muito obrigado pelo convite, poder participar do programa com vocês, trocar ideias, falar um pouco de Balneário Camboriú. Estou no meu primeiro mandato, mas confesso a vocês que é um mandato intenso, tá? Nós estamos nos entregando ao máximo, temos ainda alguns pontos precisamos avançar, mas acho que dentro daquilo que foi prometido para a sociedade quanto a mandato, nós estamos entregando. Estou à disposição, amo Balneário Camboriú, faço críticas em relação à gestão pública, procurando o melhor, tá? Não faço críticas apenas por fazer críticas, mas entregamos soluções, estamos lá na ponta, ouvindo de fato a sociedade. Hoje participar com vocês aqui, trazer um pouco dessa nossa experiência, recebendo de vocês também um pouco do anseio em relação ao grupo imobiliário da nossa cidade, tá? Que é o que vende Balneário Camboriú. Sim. Quando eu falo vende de uma forma positiva. Então a gente tem que ter esse contato entre a classe política, tá? Me considero hoje um político, sou vereador, não tem como negar, tá? E vocês, empreendedores e profissionais liberais da nossa cidade, Carmen, muito obrigado e estou à disposição. Bom, perfeito. Eu digo que eu estou feliz com o meu voto. Mas é legal, a gente tem que realmente fiscalizar, acompanhar e saber como é que acontece, porque perdeu a mão aqui é rapidinho para degringolar tudo, né, cara? Então, mantendo em ordem aí. Só tenho a te agradecer também por esse teu tempo precioso que cedesse hoje para nós aqui, para dar uma esclarecida também, que é um assunto que diz respeito a quem confia em nós, para os investimentos, como tu bem colocaste, e realmente
uma mola que movimenta bem a economia aqui em Balneário, né? Obrigado. Vocês que estão assistindo, obrigado pela audiência. Deixa aí seu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. As redes sociais do Naifer vão estar aqui no descritivo. Acompanha lá, você vai saber mais da cidade, do que vem acontecendo também. O Naifer é super ativo ali em estar colocando. E acho bacana isso que tu bem colocasse aí. Não é só apontar o erro, apontar o problema, é apontar, mas já apresentar uma solução, né? Porque falar mal é fácil, qualquer um faz. Qualquer né? um fala. Trazer a solução é que faz o diferencial. No mais, só tenho a agradecer a vocês. Uma excelente semana. Até a próxima. Deus abençoe. Hey você, chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.